Então, amigos, boa noite. Boa noite a você que é petroleiro ou petroleira. Reitero aqui a necessidade de convidarmos a todas as petroleiras, trabalhadoras da Petrobras, a todas as brasileiras conscientes que trabalham, independentemente de estarem trabalhando na Petrobras ou estarem aposentadas, mas a todas aquelas guerreiras que ainda são num número muito pequeno como assinantes deste canal. E por quê? Porque a luta é feita de forma conjunta e unida. Homens e mulheres trabalhando com a mesma ideologia, com o mesmo empenho, com a mesma vontade para realizar os seus projetos de um Brasil melhor. Vamos conversar hoje sobre coisas que durante muitos anos nós ouvimos falar e às vezes não conhecemos tão bem quanto deveríamos ou poderíamos. E ouvimos falar, por exemplo, sempre que se pode, sempre que se discute direita, esquerda, capitalismo, socialismo, democracia, a gente ouve invariavelmente falar do Consenso de Washington. Foi uma reunião dos países capitalistas em 1989, onde o presidente brasileiro da época, Fernando Henrique Cardoso, esteve e endossou o Consenso de Washington. O que era o Consenso de Washington? Ou o que é? Porque ele continua prevalecendo. A definição que a gente encontra na internet já nos dá uma ideia. O Consenso de Washington foi uma recomendação internacional elaborada em 1989 que visava disseminar a conduta econômica neoliberal, com a intenção de combater as crises e misérias dos países subdesenvolvidos, sobretudo os da América Latina. Sua elaboração, o documento, com essa filosofia, ficou a cargo do economista americano John Williamson. Muito bem. O Consenso de Washington foi uma recomendação internacional que visava disseminar a conduta econômica que os países pobres deveriam ter, notadamente na América Latina. Ou seja, os países ricos disseram para a gente como nos deveríamos comportar diante dos países mais abastados, economicamente melhor, que, segundo eles, utilizando dessa teoria, nós também iríamos ao paraíso como eles foram. As ideias defendidas por esse economista, o John Williamson, foram conhecidas, ou ficaram sendo conhecidas, por terem se tornado a base do neoliberalismo nos países subdesenvolvidos. Estranho, né? Porque nos países desenvolvidos essa coisa não pegou muito, não. Uma vez que depois do Consenso de Washington, os Estados Unidos e, posteriormente, o FMI adotaram as medidas recomendadas como sendo obrigatórias para fornecer ajuda aos países em crise e negociar as suas dívidas externas. Nós todos conhecemos bem, de alguma maneira, os últimos 30 anos da política brasileira e as idas e as muitas vindas do FMI ao Brasil, dos representantes do FMI ao Brasil, dizendo como deveríamos nos comportar economicamente e a dívida que o Brasil, inclusive, tinha para com o FMI e como é que eles negociavam com a gente. Faz o que eu estou mandando e não se preocupe, vai dar tudo certo. O resultado nós vimos em tudo que é lugar e hoje temos certeza que casa de ferreiro, espeto de pau. De uma forma resumida, as recomendações que o FMI adotou, que eram as recomendações do Consenso de Washington, eram as seguintes: faça uma reforma fiscal, promova profundas alterações no sistema tributário, arrecadação de impostos, no sentido de diminuir os tributos para as grandes empresas, para que elas aumentem
seus lucros e o grau de competitividade. É exatamente o que continuamos a ver ainda hoje e principalmente hoje na filosofia do Paulo Guedes. 2. Abertura comercial. Proporcionar o aumento das importações e das exportações por intermédio da redução das tarifas alfandegárias. Isso é, sem dúvida nenhuma, o sonho de consumo da China, dos países europeus de uma maneira geral e dos Estados Unidos, principalmente, né? Proporcionar o aumento das importações e das exportações, reduzindo as tarifas alfandegárias, seja de importação como de exportação. 3. Política das privatizações. Reduzir ao máximo a participação do Estado na economia, visando a transferência a todo custo, visando transferir a todo custo as empresas estatais para a iniciativa privada. Por isso é que, pelo menos nos últimos 20, 30 anos, a gente não ouve falar de outra coisa. Privatiza, privatiza, privatiza. E esse é o cavalo de batalha do Paulo Guedes, privatizar tudo e rapidamente a qualquer custo. Mas espera aí, Ângelo, os caras se reuniram e agora você está dizendo para a gente que eles falaram besteira? Não, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo só o que eles fizeram. Na sua ótica, pode ser que você entenda que eles estavam fazendo a coisa certa. Mas os resultados nós vimos e estamos vendo. Não se trata só de uma opinião, se trata de analisar fatos e dados. O que aconteceu ao longo desses anos todos, desde 1989, podemos falar 1990, aproximadamente 30 anos, e o que está acontecendo considerando as recomendações do Consenso de Washington. 4. Redução fiscal do Estado. Reduzir os gastos do Estado por meio do corte em massa de funcionários. Te diz alguma coisa isso? Terceirizando o maior número possível de serviços. As OS te dizem alguma coisa? E a diminuição das leis trabalhistas, retirar as garantias trabalhistas e do valor real dos salários, a fim de cortar gastos por parte do governo e garantir a arrecadação suficiente para o pagamento da dívida pública. Ora, a quem interessa pagar a dívida pública? A quem tem dinheiro emprestado para o Estado, óbvio. Mas como fazer isso? Fazendo exatamente o que o governo Bolsonaro está fazendo, o que o governo de Temer fez, o que o governo do Fernando Henrique fez e o que até mesmo o governo do Lula um pouco também fez. Muito pouco, mas também fez. 5. Caso os países se recusassem a cumprir essas normas, encontrariam dificuldade de receberem investimentos externos e ajuda internacional por parte dos Estados Unidos e do FMI. Tais medidas foram amplamente criticadas por grupos de esquerda ou desenvolvimentistas que defendem que a retirada do Estado da economia e a abertura exagerada da economia para o capital internacional proporcionam a precarização do trabalho e a diminuição da qualidade de vida da população. Eu, particularmente, não tenho nenhuma dúvida a respeito disso, né? Que realmente essas medidas implantadas trariam essas consequências. E a gente pode também, digamos assim, identificar quais foram as causas que fizeram com que essa ideia do Consenso de Washington surgisse. As causas, basicamente, eram que a ideia central era expandir esse conjunto de reforma para todos os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, com foco
no combate à pobreza, na modernização e no crescimento da industrialização. Parece brincadeira, mas tudo o que aconteceu foi exatamente o contrário. Isso porque, continua o texto, a maior parte dos países da América Latina apresentavam muitos problemas econômicos e sociais, marcados sobretudo pela forte estagnação econômica. Além disso, tinham uma elevada dívida externa e uma inflação crescente. É interessante ver que a visão era talvez correta, só que o remédio que foi adotado, com certeza, não foi o melhor e nem deu os resultados esperados. Deus nos livre desse consenso de Washington. E aí aqui agora tem mais um pouquinho de explicação. O que é o consenso de Washington e o neoliberalismo? O principal objetivo do consenso de Washington era expandir o neoliberalismo para os países da América Latina, como já dissemos. A ideia estava baseada na modernização e no desenvolvimento social e econômico. Para que a cooperação financeira ocorresse, a adoção do sistema neoliberal era uma condição essencial. A ideia central era combater a crise de diversos países e, com isso, houve negociação, inclusive, das dívidas externas. Isso a gente acompanhou o tempo todo. Consequências que houve na implantação desse modelo. Ao contrário do que se esperava, esse modelo se demonstrou impreciso para os problemas enfrentados, particularmente pelos países da América Latina. Tendo em conta as diferentes realidades, o consenso de Washington teve consequências negativas, como o aumento do desemprego, da inflação, das taxas de juros, da desigualdade social, etc, etc. Iludidos com esse modelo e certos que a crise interna era causada por políticas nacionalistas e autoritárias, os governos países americanos, latino-americanos, aliás, acabaram por interromper, ou melhor, por entender que por trás de tudo isso estavam os interesses econômicos dos Estados Unidos. Será que alguém tinha dúvida disso? Eu estou rindo, mas é para chorar, porque é tão óbvio, que só o ilustre ex-presidente, o grande FHC, que não viu isso. 2 décadas após o encontro em Washington, os países da América Latina não conseguiram vislumbrar essa melhoria. O Brasil é o exemplo que as medidas adotadas não surtiram o efeito desejado. Podemos citar, entre as coisas, o aumento da pobreza, do desemprego e das disparidades sociais. Para contrapor esse modelo, depois surgiu uma outra coisa que os partidos de direita e todos os outros partidos que não têm um viés mais social condenam, que é o Foro de São Paulo. Vamos falar isso daqui a pouco, já. Aguenta só um pouquinho que eu vou procurar e a gente já volta. Antes de passar para o Foro de São Paulo, eu vou dar para você a informação importante. As 10 regras criadas no Consenso de Washington. Não era só aquelas 4, tem mais. Disciplina fiscal era a primeira, redução de gastos públicos a segunda, reforma tributária a terceira, juros de mercado, câmbio de mercado, abertura comercial, investimento estrangeiro direto com eliminação de restrições, privatização de todas as estatais, desregulamentação, ou seja, afrouxamento das leis econômicas e trabalhistas, direito à propriedade intelectual. É claro que, de alguma forma, isso existia, mas foi exacerbada e os resultados a gente viu que não foram realmente o que se esperava. Diz aqui, ainda um texto que eu tirei da Wikipédia, que o entusiasmo por essas reformas preconizado pelo Consenso de Washington foi tal que em muitos países, inclusive no Brasil, lógico, a lista de 10 recomendações de Williamson tornou-se humilde e inócua por comparação. A liberação
e abertura para os fluxos de capitais internacionais foi muito mais além daquilo que o próprio Williamson julgava ser adequado e prudente, do seu ponto de vista, lá nos anos 80, em muitos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Apesar dos protestos de Williams, sua agenda de reforma passou a ser percebida, ao menos por seus críticos, como um esforço ideológico destinado a impor o neoliberalismo aos países emergentes. E assim foi. E isso nós vamos ver agora como a outra corrente ideológica respondeu a isso. Considerando o fracasso do consenso de Washington, apesar de que o Paulo Guedes segue à risca todas as recomendações do economista que elaborou essas teses, surgiu em 1990, exatamente um ano depois, o chamado Foro de São Paulo, que se contrapõe diretamente, né, ao consenso de Washington. E tinha premissas muito diferentes e com um outro sentido de vida, com outros propósitos muito mais abrangentes, muito mais sociais, muito mais dedicados ao ser humano do que a criação de riqueza para poucos e de pobreza para muitos. O Foro de São Paulo aconteceu em 1990, já fazem 30 anos, é uma organização internacional, continua ativo. O propósito, segundo o próprio grupo, é aprofundar o debate e procurar avançar com propostas de unidades de ações consensuais na luta anti-imperialista e popular, promovendo intercâmbios especializados em torno de problemas econômicos, políticos, sociais e culturais que a esquerda continental enfrentava. Esse fórum não possui uma sede, tanto quanto também o Consenso de Washington. Participaram da criação 111 partidos políticos e organizações de esquerda da América Latina. Definiram como idiomas oficiais o espanhol, o português e o inglês. Tem inclusive um site na internet, assim como o Consenso de Washington, é só botar lá Consenso de Washington ou Fórum de São Paulo, que você vai ter imensa literatura. Eu recomendo fortemente que você faça isso para entender o que acontece hoje no Brasil e o que vem acontecendo no Brasil desde o governo Fernando Henrique Cardoso. O Foro de São Paulo é uma organização que reúne partidos políticos e organizações de esquerda, como eu já disse, criada em 1990 a partir de um seminário internacional promovido pelo Partido dos Trabalhadores no Brasil, o qual convidou, entre outros partidos e organizações da América Latina e do Caribe, para promover alternativas às políticas dominantes na região durante a década de 90, chamadas de neoliberais, e para promover a integração latino-americana no âmbito econômico, político e cultural. E aí a gente vê porque surgiu o Mercosul, porque começamos a falar de associação e livre comércio na América do Sul, etc, etc. Então tem que ir para trás um pouquinho para entender o porquê as coisas acontecem e o porquê a gente agora está vivendo essa situação e entender principalmente que não é uma política deste governo, mas sim uma política ditada de fora do Brasil para dentro do Brasil e seguida à risca pelo governo que foi eleito democraticamente, mas que a maioria dos brasileiros ignora e que acreditou piamente que, elegendo quem foi eleito, nós iríamos viver
um novo momento econômico e social no país. Não foram levados em considerações os alertas que alguns políticos deram e tampouco a mídia falou do que estava acontecendo em relação à política que estava se desenhando e que hoje vemos com clareza qual é o verdadeiro objetivo. Segundo a organização, atualmente mais de 100 partidos e organizações políticas de diversos países participam dos encontros, porque eles se reúnem periodicamente. As posições políticas variam dentro de um largo espectro que inclui partidos, organizações comunitárias, sindicatos, movimentos sociais, esquerda cristã, grupos étnicos e grupos ambientalistas. O primeiro encontro, que aconteceu em 1990, ocorreu do dia 1º a 4 de julho no Hotel Danúbio, na cidade de São Paulo, e conseguiu reunir 48 partidos e organizações de 14 países latino-americanos e do Caribe, atendendo ao convite do Partido dos Trabalhadores. Essas organizações se reuniram visando debater a nova conjuntura internacional, considerando inclusive a queda do Muro de Berlim, e elaborar estratégias para fazer frente ao embargo que continua ainda, dos Estados Unidos a Cuba. O encontro chamou-se Encontro de Partidos e Organizações de Esquerda da América Latina e do Caribe. Não sei se você tem ideia do que é esquerda e direita, no estrito senso, por que essa história de ser de esquerda e ser de direita aconteceu na França a primeira vez, um rápido parênteses, e os patrões, numa reunião onde se discutia, onde os camponeses discutiam com os donos da terra como deveriam vigorar os acordos entre eles, os patrões se sentaram do lado direito, numa sala, numa grande sala, num grande auditório, e os campesinos, o pessoal que trabalhava a terra, os trabalhadores da terra, se sentaram no lado esquerdo. E surgiu aí essa questão de ser de esquerda e de direita. Os que estavam à direita defendiam os donos da terra, os donos do dinheiro, os donos da propriedade, e os que estavam sentados do lado esquerdo, acredite você ou não, se quiser, mas é isso mesmo, defendiam o trabalho, defendiam os trabalhadores, defendiam uma melhor distribuição de renda, um melhor pagamento pelos trabalhos que eles faziam, ou seja, se defendiam da voracidade do patrão. E isso continua até hoje, não mudou muito não. O que mudou, graças a Deus, é que a partir da Revolução Industrial também surgiram leis que protegem o trabalhador e o trabalho passou a ser melhor remunerado e deixou de existir aquela dependência bionívoca que o trabalhador precisa do dono da terra e o dono da terra precisa do trabalhador que lavra a terra. Então, mudou para melhor esse aspecto, mas isso não significa que a relação, o relacionamento entre o capital e o trabalho, o dono do dinheiro e o dono da força que produz riqueza de verdade, tenham mudado a ponto de considerarmos que esteja tudo legal. Vamos continuar aqui na explicação sobre, depois desse breve licença poética, vamos voltar ao primeiro encontro que foi feito aqui no Brasil. E o encontro seguinte foi realizado na Cidade do México, em 1991, com a participação de 68 organizações e partidos políticos de 22 países, quando se examinou a situação e a perspectiva da América Latina e do Caribe frente à reestruturação hegemônica internacional. Na ocasião, consagrou-se o nome Foro de São Paulo. 2 anos depois, aconteceu em Havana, e contou, com a participação de 30 países e um aumento do número de participantes. Se a primeira reunião do Fórum de São Paulo
foi realizada em São Paulo em 1990, desde então ela tem acontecido a cada 1 ou 2 anos em diferentes países da América Latina. Até julho de 2017 foram realizados 23 encontros no total. Então, quando você ouvir falar de Fórum de São Paulo, agora você já não precisa mais se assustar. Já sabe o que é, por que se reuniram e o que desejavam. E era exatamente isso, se contrapor a uma ideologia totalmente voltada para o dinheiro, voltado para o capital, voltado para a escravidão, digamos assim, econômica, que era o neoliberalismo implantado a qualquer custo, mas que continua sendo implantado no Brasil a toque de caixa pelo atual governo. Tivemos uma licença poética no governo do Lula, nos 2 primeiros mandatos do PT, mas começou a declinar já no governo da Dilma, no primeiro, e principalmente no segundo. Essa é a opinião minha, claro. E hoje, a todo vapor, o Paulo Guedes segue à risca o que é decidido lá fora em termos de como deve ser o resultado da política, como deve ser o resultado não, qual deve ser a política econômica a ser implantada e quais os resultados esperar dessa política e a quem essa política serve. A gente agora sabe e daqui para frente não adianta me chamar de esquerdista ou de direita, se com certeza ninguém vai me chamar de ser da direita, mas muita gente pode e tem todo o direito de achar que eu sou de esquerda, não tem problema nenhum, porque na verdade o que eu defendo é uma democracia social, uma democracia e um regime desenvolvimentista com um nacionalismo levando em consideração o ser humano. É isso que eu defendo. A minha política o meu partido, digamos assim, é o Partido Democrático. É a democracia total e restrita. E a justiça social. Não podemos, com certeza, viver num país onde retira todos os direitos conseguidos em quase um século dos trabalhadores, precariza a saúde, precariza o ensino, precariza a economia, destrói a indústria nacional, faz de grandes empresas estratégicas párias do capital internacional, implanta o capitalismo financeiro. Não basta que uma empresa dê lucro, tem que dar o máximo do lucro, e o máximo do lucro significa pagar salários irrisórios, canibalizar a produção, vender aquilo que não dá tanto lucro quanto se espera, como está fazendo a Petrobras, e ficar apenas com aquilo que dá muito lucro. Muito em breve, se isso não for freado, teremos a Petrobras sendo uma grande empresa de exploração e produção, enquanto houver petróleo na bacia de Campos, nas águas profundas e principalmente no pré-sal. Eu espero ter te ajudado principalmente a despertar o seu interesse no que é o consenso de Washington, adotado pelo Fernando Henrique, endossado e assinado pelo Fernando Henrique, que continua sendo praticado, implementado e na marra sendo, como é que se diz, disseminado no Brasil a qualquer custo. É por isso que ninguém fala mal do ilustre ministro da Economia, porque ele faz exatamente o que o capital internacional está mandando fazer. Ninguém pode até falar mal do Bolsonaro, de outros ministros, mas você não vê uma palavrinha que diga que o Guedes está utilizando a política errada. Enquanto isso, se sustenta tanto o Guedes quanto o Bolsonaro. E quem se ferra é a nação brasileira como um todo, é o povo, que é o mais prejudicado, é o trabalhador,
é a classe média, inclusive, né, que votou nesse governo, e a nação brasileira. É disso que estamos falando, e essa nossa discussão, trazendo aqui para o nosso diálogo um pouco do que é o Consenso de Washington e do que é o Foro de São Paulo, é para ilustrar de onde as coisas surgem. Elas não surgem por acaso, elas têm fundamentos, têm ideologia, e a nossa ideologia é e deve ser sempre uma: o bem do Brasil, o bem dos brasileiros, um país democrático que respeite os seus filhos, que crie oportunidades para todos, que promova o trabalho e a riqueza pelo trabalho e que faça com que todos os seus filhos tenham educação, que tenham habitação, que tenham trabalho e que tenham saúde de qualidade. Salve o nosso SUS, que dá um exemplo de como é importante ter serviço público, empresas públicas, e é por isso que nós defendemos a Petrobras, a Eletrobras, a SEDAI, a empresa de Correios, a empresa a ECT e tantas outras empresas, a Casa da Moeda, que são empresas imprescindíveis ao desenvolvimento do Brasil. Inclusive, empresas tipo essas também são estatais em muitos países. Nós não podemos copiar o modelo americano e tampouco outros modelos. Podemos tirar dos outros modelos, inclusive do americano, o que eles tiverem de melhor e fazer o nosso próprio modelo democrático. Um modelo onde todos nós tenhamos liberdade de expressão, liberdade de pensamento, emprego, educação, trabalho, saúde e, principalmente, respeito como cidadão. Te vejo no próximo vídeo e eu espero ter contribuído um pouco com você, saindo um pouco dessas questões afetas muito mais a Petrobras e aos petroleiros. Compartilhe esse vídeo com outros colegas e amigos. Assine o canal. Você que é mulher também, assine por favor o canal. Você, colega petroleiro também, e distribua esse nosso papo com colegas e amigos. Se a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!